Olá, terceirão, tudo bem com vocês? Neste vídeo nós iremos estar estudando a função exponencial. Então, antes de chegarmos na função exponencial, vamos primeiro relembrar as propriedades da potenciação. Primeira propriedade: se eu tenho potências de mesma base que estão multiplicando, você repete a base e faz o que com os expoentes? Soma os expoentes. Então, aqui vai ser n mais n. Se você tem divisão de potência de mesma base, a elevado a n dividido para a elevado a m, que também pode ser escrito como uma fração, você repete a base e subtrai os expoentes. Terceira propriedade, a potência da potência. Então, se você tem a elevado a n e essa potência está elevado a m, você repete a base e multiplica os expoentes, n vezes m. Propriedade número 4, você tem um produto que está elevado a n, então todos os fatores vão ser elevados a n. Então vai ser a elevado a n vezes b elevado a n, como se houvesse aqui uma distribuição. O expoente vai para todos. A mesma coisa para o quociente, para a fração. Tanto o numerador vai ser elevado a n, quanto o denominador vai ser elevado a n. Esses pontinhos aqui não são propriedades, são definições. Então, está definido que sempre que eu tenho a elevado a zero, isso é igual a 1. Todo número elevado a zero é igual a 1. E a elevado a n é 1 sobre a elevado a menos n, que é um expoente negativo, isso é 1 sobre a elevado a n. Então, sempre que você tem o expoente negativo, isso vai ser 1 sobre a elevado a n e você troca o sinal do expoente. Essa propriedade 6 é consequência dessa definição aqui. Se você tem uma fração, toda ela no expoente negativo, você inverte a fração e troca o sinal do expoente. Cada negativo ficou positivo. Vamos relembrar agora como que calculamos o valor de x numa equação exponencial. Uma equação exponencial, a nossa incógnita, ela está no expoente. Por isso que ela recebe esse nome. Então, eu tenho 2x, 2 elevado a x, é igual a 64. Como é que eu resolvo isso? Eu preciso fatorar 64. Quando eu fatoro 64, eu divido por 2, que vai dar 32. Que dividido por 2 dá 16. Que dividido por 2 dá 8, que dividido por 2 dá 4, que dividido por 2 dá 2, que dividido por 2 dá 1. Então, 64 é 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, no lugar de 64, porque 64 é 2 elevado a sexta potência. Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 6. Bom, então, por observação aqui, se 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 6, a gente pode cortar aqui a base, e temos que x é igual a 6. Como que eu resolvo essa? O mesmo processo. Eu vou fatorar o 81. Se eu divido por 3, isso dá 27. Se eu divido por 3, dá 9. Se eu divido por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, isso é 3 elevado à quarta potência. Então, 3 elevado a 2x é igual a 81, que é 3 elevado à quarta potência. Quando eu igualo as bases, eu posso cortar. E eu tenho que 2x é igual a 4, logo x é igual a 2. Vamos agora, de fato, estudar a função exponencial. A função exponencial é utilizada principalmente para descrever o crescimento natural e o decrescimento natural de populações que acontecem de uma forma extremamente rápida. Por exemplo, o número de bactérias. Se eu tenho aqui o tempo e o número de bactérias em função do tempo, que é o número de bactérias em função do tempo. Então, no tempo zero, eu tenho uma bactéria. Aí, quando eu passo um intervalo de tempo,
Esse intervalo de tempo eu não vou determinar. Após esse intervalo de tempo, a quantidade dobra. Após duas unidades desse tempo, a quantidade vai dobrar de novo. Então eu vou ter 4. Após outra unidade de tempo, vai dobrar de novo. Então eu vou ter 8. Após outra unidade de tempo, vai dobrar de novo, vou ter 16. Aqui o cálculo está sendo mais ou menos esse, ó. Aqui o n de 0 é 2 elevado a 0, que é 1. Aqui o n de 1 é 2 elevado a 1, que é igual a 2. Aqui o n de 2 é 2 elevado a 2, que é igual a 4. Aqui o n de 3 é 2 elevado a 3, que é igual a 8. O n de 4 é 2 elevado a 4, que é igual a 16. E se eu tenho um x, eu vou ter um y, que é o n de x, que é igual a 2 elevado a x. E essa função aqui, ó, n de x igual a 2 elevado a x, é uma função exponencial. Se eu pego esses valores de x e de y e coloco numa tabela, como é que eu tenho aqui, ó, x e o y? Quando o x é 0, o y é 1. Quando o x é 1, o y é 2. Eu estou só extraindo os dados da tabela. Ó. Quando o x é 2, o y é 4. Quando o x é 3, o y é 8. Quando o x é 4, o y é 16 e vai crescendo, né? Ó. Se eu pego esses pontos e coloco no plano cartesiano, eu vou ter uma coisa mais ou menos assim, ó. O ponto 0 e 1, que é esse ponto aqui, né? O ponto 1 e 2, que é mais ou menos esse ponto aqui. O ponto 2 e 4, quando for 2 aqui, que já vai ser o dobro, que é 4. Quando x for 3, o y já é 8, já é o dobro de 4, está mais ou menos aqui assim. Quando x for 4, o y vai ser 16, que já é o dobro de 8, que já ultrapassou o nosso limite. E essa função ela faz mais ou menos isso daqui, né? Ela cresce, o crescimento exponencial é um crescimento extremamente rápido. Logo, as nossas bactérias, elas começam a crescer aqui a partir do tempo 0 e ela vai crescendo. Então, a partir desse exemplo, vamos agora para uma definição do que é uma função exponencial. Então, qual é a definição de função exponencial? É uma função que vai dos números reais aos reais positivos, certo? Os reais diferentes de 0 não negativos, ou seja, os reais positivos. Para o quê? Para todo x eu tenho um f de x, que é igual a elevado a x. Aqui, ó. Essa função é exponencial. Esse a é um número real, só que ele não pode ser 1 e ele tem que ser maior do que 0. O que acontece se ele for igual a 1? 1 elevado a x vai ser uma constante, porque 1 vezes 1 é igual a 1, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Então, se a for igual a 1, essa função não é exponencial, ela é uma função constante. E se a for menor que 0, nós não teríamos uma função, porque se o x fosse par, uma hora ia ser positivo, quando o x fosse ímpar, outra hora ia ser negativo. Então, por isso que o a ele é positivo, ok? E aí nós temos alguns exemplos, ó. Esse exemplo aqui é a fórmula do juros composto. O montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, o montante ele vai depender do tempo.
Então, conforme o tempo vai passando, os juros compostos vai aumentando exponencialmente, de uma maneira muito rápida. Essa segunda fórmula aqui é a fórmula da PG, para encontrar o termo geral da PG. Então, ó, essa razão aqui, que é o Q, é elevado a esse expoente n-1. Conforme esse n vai aumentando, o expoente aqui vai aumentando o valor. Então, o termo geral, os valores vão aumentando exponencialmente, conforme o n aumenta. E um exemplo mais fácil, né? F de x igual a 5 elevado a x, onde o 5 aqui é o nosso A. Quem seria aqui o nosso A nesse exemplo? O nosso A seria o valor que está elevado ao expoente, né? Ó, que é 1 mais I. Esse 1 mais I, que é a taxa, seria o nosso A. Quem é o A aqui no termo geral da PG? É o Q. O A é o valor da base, né? É só você olhar onde é que o expoente está. Quem seria o nosso X aqui é o T, e o X aqui é o N-1. Aqui está mais fácil de reconhecer, né? Mas todas essas funções, ó, essa que vocês vão estudar com mais detalhe esse ano, os juros compostos, vocês vão ver que ela tem um comportamento de função exponencial. Assim também como a progressão geométrica também tem um crescimento exponencial. Dizer que é um crescimento exponencial quer dizer que é um crescimento extremamente rápido, né? Rapidamente esses valores crescem. Ok, pessoal? Então, gente, vamos agora para o esboço gráfico de uma função exponencial. Vamos esboçar o gráfico da função f e da função g. Para isso, basta atribuir valores ao x para que possamos encontrar o valor de y. Então, ó, se eu faço aqui x ser igual a 0, então eu vou encontrar o f de 0, né? F de 0 é igual a 3 elevado a 0, que é igual a 1. Okay, ó, se f de x é 3 elevado a x, f de 0 é 3 elevado a 0, que é igual a 1. F de 2, f de 1, é 3 elevado a 1, que é 3. F de 2 é 3 elevado a 2, que é 9. Esses já são os pontos que a gente vai marcar no plano cartesiano para encontrar o nosso gráfico. F de 3 é igual a 3 elevado a 3, que é 27. E o crescimento é exponencial. Agora vamos ver o que acontece com os números negativos. Ó. O f de menos 1, isso é 3 elevado a menos 1. Que nós vimos que é uma propriedade, né? Isso é 1 sobre 3. 1/3. Isso aqui é 1/3. 1/3 é aproximadamente 0,33, né? Vou deixar assim mesmo, 1/3. Quando o x é menos 2, vamos ter f de menos 2. Isso é 3 elevado a menos 2, que nós vimos como propriedade, isso é 1 sobre 3 elevado a 2, que é 1 nono. Então aqui já é 1 nono. E conforme ele vai diminuindo, ele vai ficando mais menor ainda negativamente, né? Menos 3. Opa, pessoal. 1 sobre 9. 1 sobre 9. Então, ó, vejam, quando x é menos 1, ele é 1/3. Quando x é menos 2, ele é 1 nono. Quando x for menos 3, ele vai ser 1/27. Quando x for menos 4, então, conforme ele vai diminuindo o valor, vai diminuindo também essa fração e ela vai se aproximando de 0. Então, ó, vamos desenhar, vou apagar aqui para a gente desenhar os pontos no plano cartesiano, ok? Então, agora vamos fazer aqui o plano cartesiano. Ó. Que é o 0, que é o 1, o 2, o 3, o menos 1 e o menos 2. Bom, quando x é 0,
ele é 1. Então esse ponto aqui, né? Ó. O ponto, esse é o ponto 0, 1. Quando é 1, ele é 3. 1 e 3 é o outro ponto. Ó. 1 e 3. Aqui já é o 3, já vou colocar aqui. 1 e 3 é esse ponto aqui. 2 e 9. 2 e 9 já vai lá para cima. Já vai. Aqui já fugiu do nosso, da nossa. Já fugiu do nosso controle aqui. Já é um ponto lá em cima. Quando for 3 é 27. É lá mais acima. Quando é menos 1 é 1/3. Então menos 1 é 1/3, que está mais ou menos aqui assim. Menos 2 é 1/9, que já é 1/9 já é bem próximo de zero, né? Então, ó, a função exponencial, quando o a é maior que zero, ó, esse a aqui é 3 maior que zero, ela tem esse comportamento, ó. Ela vai decrescendo para cá e crescendo para cá. Ela faz essa curvinha aqui, ó. Ok, ó. Esse é o comportamento de qualquer função exponencial. Vocês percebem aqui, né, que ele vai diminuindo, conforme ele vai diminuindo aqui, mas ele vai se aproximando de zero, só que ele nunca vai ser zero, tá? Ele vai se aproximando de zero, porque ó, 1/3, 1/9, 1/27. Esse valor vai ficando cada vez menor, né? Quanto mais eu divido o inteiro, mais ele vai ficando menor. Vamos fazer agora a função g. A função g, quando x é zero, o g de zero é meio elevado a zero, todo número elevado a zero é igual a 1. Então aqui esse ponto sempre vai estar presente. O g de 1 é meio elevado a 1, que é o próprio meio. Aqui é o próprio meio, né? O g de 2 é meio elevado a 2. Então isso é 1 elevado a 2, que é 1, e 2 elevado a 2, que é 4. Então isso é 1/4. O g de 3 vai ser meio elevado a 3. Que isso é 1 elevado a 3, que é 3, e 2 elevado a 3, que é 8, 1/8. Percebe, pessoal, que o valor de x está aumentando, mas o valor de y está diminuindo, né? Ó, 1, metade. Metade da metade. Metade da metade da metade. Por que isso acontece? Vamos ver agora aqui, ó. O g de menos 1, isso é meio elevado a menos 1. O que a gente viu quando tem uma fração com expoente negativo? Inverte a potência e inverte a fração e troca o sinal do expoente. Então isso é 2 sobre 1 elevado a 1. Você inverte o numerador com o denominador. Então isso é 2 elevado a 1, que é 2. Então aqui é 2, ó. G de menos 2, isso é meio elevado a menos 2, que você inverte a fração e troca o sinal do expoente. Isso é 2 sobre 1, que é 2, elevado a 2, que é 4. Ora, está acontecendo o contrário do que aconteceu aqui, ó. Aqui o x crescia e o y crescia. Essa função é crescente. Aqui, gente, ó, o x cresce, mas o y diminui. E quando o x diminui, o y cresce. Essa função ela é decrescente. Vamos ver como é que ela se comporta graficamente. Vou apagar essas contas para a gente colocar esses pontos no plano cartesiano. E aí depois eu vou generalizar uma regra. Uma regra que vai explicar isso. Vamos colocar esses pontos aqui no plano cartesiano. Tentar, né? Quando o x é 0 e o y é 1, esse ponto sempre está presente. Quando o x é 1, o y é meio, metade aqui. Quando o x é 2, o y é 1/4, metade da metade. Quando o x é 3, o y é 1/8, já é metade da metade da metade. Quando o x é menos 1, o y é 2. Quando o x
é menos 2, o y é 4. Então, ó, esse gráfico, o comportamento dele é ao contrário do anterior. Eles são bem parecidos, porém, quando o A é maior que 1, quando o A for maior que 1, a função é crescente. Nesse caso aqui, ó, o A é 3, né? O A é maior que 1. Quando o A é maior que 1, essa função ela é crescente, garantido. Agora, meio está entre 1 e 0. Quando o A está entre 1 e 0, quando o A está entre 1 e 0, a função é decrescente. Então, ó, quando o A é maior que 1, 3 é maior que 1, né? A função é crescente. Mas quando esse A está entre 1 e 0, meio está entre 1 e 0. A função é decrescente, está em decrescimento. Ok, pessoal? Vamos resolver uma questão agora. Vamos então resolver a questão 7 da página 37 do nosso revisional. Questão 7 diz o seguinte: a tabela apresentada mostra a massa de uma substância radioativa após um tempo t. Se essa relação de grandeza é dada pela lei de decaimento, que é essa fórmula aqui, que é uma função exponencial, em que C e K são constantes, então o valor que falta para completar a tabela é: qual é o m de 2? Nós temos pela tabela e pela fórmula que quando o t é igual a 1, o m de 1, isso é 96, que também é igual a pegar a fórmula e aonde tem o t eu coloco 1. Então isso é c vezes 2 vezes menos 1 vezes k. Sabemos também que a massa quando o tempo é 3 é 54, que é igual a c vezes 2 menos 3 vezes k. Ok, ó. Eu apenas substituí os valores. Onde era o t, eu coloquei o 1 e o 3. E aí, olha só, nós podemos resolver esse sistema aqui. A gente pode dividir um pelo outro. Se a gente dividir um pelo outro, ó, vamos ter 96 dividido para 54. Isso vai ser igual. C dividido para C corta. Aí aqui você vai repetir a base, subtrair os expoentes, vai ficar menos K menos 3K. Ok, ó. Dividir esse por esse. Dividir C por C, que corta, que dá 1, né? E aqui, a potência de mesma base, ó, repete a base e subtrai os expoentes. Menos K menos 3K. Então isso vai ficar, ó, eu posso simplificar isso aqui tudo por 6, ó. Nós vamos ter 16 nonos. Isso é igual a 2 vezes 2 elevado a K menos 2K. Isso vai ser menos K mais 3K, que vai ser 2K. Ok? Então, a partir daqui, ó, nós temos o seguinte. Usando aqui uma propriedade convencional de potências, que a gente viu, quando a gente tem uma multiplicação de expoente, isso é potência de potência, né? Ó, porque você repete a base e multiplica os expoentes. Então, quem é 2 elevado a K? Só pode ser a raiz quadrada daquele valor, né? Porque 2K ao quadrado, 2 elevado a K ao quadrado é 16 nonos. Então, 2 elevado a K é a raiz quadrada de 16 nonos, que é igual a 4 terços. Se 2 elevado a K é igual a 4 terços, então 2 elevado a menos K é o inverso, né? 3 quartos. Então já encontramos o valor de 2 elevado a menos K.
Então a gente pode encontrar o valor de C substituindo em alguma das fórmulas. Vou pegar essa fórmula primeiro aqui. Então, ó, 96 é igual a C vezes, aqui no caso é 2 elevado a menos K, que é 3/4. A gente acabou de encontrar, então quanto é que é o C? O C vai ser igual a 96. Ao invés de passar logo dividindo, pessoal, você divide por uma fração e você multiplicar pelo inverso dela, né? Então isso é 96 vezes o inverso dela, 4/3. Porque, ó, ao invés de eu passar logo dividindo, porque você dividir por uma fração e você multiplicar pelo inverso da fração. Então o C é 128. Então encontramos aqui o valor de C. E encontramos o valor... Então, ó, vamos fazer o seguinte, ó. Nós temos aqui, ó, vamos reescrever isso aqui de uma maneira que fique mais fácil para a gente poder entender, ó. Ó, M de T vai ser igual a C vezes o C, nós sabemos que é 128, vamos colocar 128, vezes, agora vamos olhar para essa expressão aqui, ó, 2 elevado a menos K vezes T. Isso, pessoal, a mesma coisa que 2 elevado a menos K elevado a T. Por causa da propriedade que a gente viu, né? Que se a gente tem potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. Então, isso vai ser 2 elevado a menos K. 2 elevado a menos K é 3/4. Então, isso é 3/4 elevado a T. Então, agora ficou mais fácil para encontrar o valor lá, quando T é igual a 2. Ok? Ó, basta aplicar nessa fórmula aqui. Eu vou apagar esse espaço aqui, ó. Então nós vamos ter, ó, que o M de 2, que é o que a gente quer encontrar, isso é igual a 128 vezes 3/4 elevado a 2. Então isso é igual a 128 vezes 3/4 ao quadrado é 9/16. E aí quando nós fazemos essas contas aqui, nós obtemos o número 72. Então o valor que estávamos procurando é 72, que no revisional é a alternativa C. Bom, pessoal, é isso. Agora vocês podem tentar resolver a nossa lista que eu elaborei no Google Forms e a correção será feita na nossa aula de sexta-feira. Até a próxima!